Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Aleluia. Todos os irmãos prestem a poder sentar. Versículo 9 para nós estudarmos a lição hoje. João capítulo 20, versículo 9 é o nosso texto. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dele dentre os mortos. Eu fico impressionado, irmãos, que os cristãos estão no mesmo patamar dos discípulos, né? Jesus ficou 3 anos ensinando os discípulos, e aconteceu como ele tinha ensinado, literalmente como ele tinha ensinado, e eles não entenderam nada. A Bíblia nos ensina tudo a respeito do que vai acontecer, do que o Senhor fez, e as pessoas não estão percebendo, né? Está aí os sinais acontecendo no mundo aí, e as pessoas não estão entendendo. Mesma coisa aqui. Veja bem, não tinham compreendido a Escritura. A Bíblia é um documento verídico. Mateus 22, 29, Jesus fala assim: errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Não conhecer a Escritura. O que é a Escritura, irmãos? Documento registrado em cartório. A Bíblia Sagrada é um documento registrado no céu, porque a palavra de Deus foi inspirada por Deus. E nós temos um documento nas nossas mãos, dado por Deus, inspirado por Deus, e muitas vezes as pessoas não têm consciência desse documento. Eu fico preocupado com isso, irmãos, porque é difícil você tentar pastorear as pessoas, que nem Jesus, 3 anos ensinando, e não aprenderam nada. A gente procura ensinar, procura orientar, procura fazer, e as pessoas, sabe, parece que tem prazer em não aprender. Parece que tem prazer em não aprender. A verdade é essa. E eu fico preocupado com isso, porque chegar um dia, vai que nem meus discípulos aqui, ó. Ficaram todo mundo de boca aberta, mas não tinham compreendido a Escritura. E Jesus tinha ensinado, hein? Ele tinha ensinado. Várias vezes falou que tinha que morrer, ressuscitar. Até Pedro falou assim: não vai conseguir o senhor, não. Não, Pedro, para trás de mim, Satanás. Tem que cumprir a Escritura. Irmãos, a mesma coisa somos nós. A mensagem que é pregada é para a orientação dos feitos de Deus, dos acontecimentos passado, presente e para o futuro, arrebatamento da igreja. A igreja, o culto a Deus é momentâneo, momento contemporâneo, mas nós lembramos do Senhor que Ele fez, o que Ele está fazendo, mas principalmente o futuro. Sabemos que uma hora, a qualquer momento, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Eu postei no grupo da igreja aquele negócio das Filipinas hoje, vocês viram lá, que coisa maravilhosa? A ira de Deus. Você viu só? Então, as pessoas não acreditam.
Deus está falando assim, eu estou aqui, ó, estou no controle de tudo. Aí você, Marrocos, aquele terremoto matou uma multidão. Na Líbia, a chuva acabou com quase tudo. Hoje, nas Filipinas, lá, aquele tufão lá, misericórdia, hein? Olha, tem gente desaparecida. O vento levou gente. Então, que nós venhamos tomar cuidado, para compreendermos a Escritura. No fim dos tempos, eu verei falar de guerra, rumores de guerra. É princípio de dores, é princípio de dores. Mas os sinais estão aí. Então, tomar muito cuidado. Nós paramos aí, você tem aí a inspiração do ensino, mas não de todo o conteúdo da Bíblia Sagrada. Por que isso? Página 13. Por que não todo o conteúdo da Bíblia Sagrada? Aí o escritor vai explicar aqui, para você entender bem. As Escrituras contêm o relato de muitos atos maus, pecaminosos, mas de modo algum a Bíblia os elogia. Mas por que a Bíblia então, veja bem, a Bíblia relata isso? Ela é para mostrar para nós, ensinar para nós. Ao contrário, condena essas práticas malignas. Mas Davi não pecou, não pode. Não, senhor, para mostrar para você que você não pode fazer igual ele fez. Ele pagou um preço. A Bíblia relata tudo isso aqui, ela não elogia o que os homens maus falaram e fizeram. Pelo contrário, ela condena. A Bíblia condena todo ato mal, tudo que não é de Deus, ela condena. E diz o autor aqui, a única coisa que a inspiração divina garante aqui é que se trata de um registro verdadeiro e de uma mentira satânica, de uma perversidade real de Satanás. Deus registra para mostrar assim, ó, eu sou verdadeiro, mas Satanás é um mentiroso, enganador, e ele engana vocês. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Lembra que Jesus falou para Pedro, Satanás pediu para peneirar você, andar vocês, mas eu roguei ao Pai. Se tem uma coisa que ele trabalha é contra nós, igreja, para não entender, não compreender o plano de Deus, para trabalhar contra Deus. Satanás age dessa maneira. E a Bíblia nos ensina a nos precaver contra essas astutas lá do diabo. Aí diz assim, ó, tópico abaixo. Às vezes não está perfeitamente claro se a Bíblia registra apenas um mero relato do que alguém disse ou fez, ou se ela está ensinando que devemos proceder de igual forma. Por exemplo, estará a Bíblia ensinando que tudo quanto os amigos de Jó disseram é verdade? A Bíblia está ensinando isso? Seriam todos os ensinos daquele homem debaixo do sol, de Eclesiastes, verdade? Claro que não. Não é verdade. Tem tempo de matar? Tem tempo de deixar de abraçar? Os inimigos de Jó que caluniavam Jó, Deus permitiu para ensinar que nós temos pessoas que trabalham contra as verdades de Deus. Deus é verdade, mas tem o espírito da mentira, do engano, do eu. Então você vê aqui, em Eclesiastes, o ensino de Deus, ou mero registro fiel de pensamentos vãos, seja qual for a resposta, da Bíblia é admoestado a não julgar verdadeiro tudo quanto a Bíblia afirma só por ter aparência de verdade. Eu sempre falo, irmãos, tem aparência de verdade, mas não é verdade, é mentira, é que nem pregação. O cara prega, pula, salta, fala língua estranha, fala tudo, mas não prega, não é de Deus. Não é mentira, aquilo é uma instrução. Tá? Não existe tempo de abraçar e deixar de abraçar, tem que abraçar todo dia. Não existe tempo de matar, tempo de amar e tempo de matar. Tempo de amar é todo dia. Porque uma coisa que eu já preguei aqui, e vou tornar a repetir, pregar sobre Eclesiastes. Quando você pega o livro de Eclesiastes, você vai ver que o sábio Salomão, ele coloca, olha, abre a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, para você entender o que a Bíblia ensina. Não é o que a gente aprende, né, mas o que a Bíblia ensina. Capítulo 1. Versículo 1, 2 e 3. Capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Diz assim:
Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o Senhor, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Para você entender, aqui agora. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ele está dizendo que o que acontece debaixo do sol, tudo é vaidade. Veja bem, no pensamento humano, as coisas não são vaidade. Por exemplo, aí ele vai falar, geração vai, geração vem, um permanece, levanta o sol, põe o sol. Existe um trabalhar silencioso de Deus no controle de todas as coisas. O que eu não posso tentar é querer além do que Deus tem para mim. Aí é vaidade. Agora, a mulher se vestir bem é vaidade? Não. Vaidade é se enfeitar para se exibir. É pecado o homem se vestir bem? É vaidade? Não, não é vaidade. Se tem condições, se veste bem, mas não para se exibir. A questão debaixo do sol é o equilíbrio racional. O que eu estou fazendo glorifica a Deus? Que você vai entender que Salomão deixa bem claro isso, quando ele acaba o livro de Eclesiastes. Aí você vai encontrar aqui, ó, capítulo 12. Versículo 12 a seguir. Capítulo 12, verso 12 a seguir. Demais, filho meu, atenta a limite para fazer livros e muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aí ele diz aqui, ó, resumindo tudo: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que esteja escondida, quer sejam boas, quer sejam más. Entendeu, Yara? Não é mentira, é o ensinamento. Nós temos que pegar o que é ensinamento. Está escrito para o nosso ensinamento. Porque você pega Eclesiastes capítulo 3, voltando lá para Eclesiastes capítulo 3, para vocês entenderem o que o escritor diz. Olha o que ele diz aqui no capítulo 3. Que as pessoas gostam de ler, né? Que tem tempo para tudo. É complicado. Olha só. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Isso é verdade? É verdade. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Vou matar, vou curar. Meu Deus do céu, né? Tempo para derribar, tempo para edificar, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para plantear, tempo para saltar de alegria, tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar. Você tem que saber o que é o certo e o que é o errado. A Bíblia descreve tudo isso aqui para a gente separar o que é certo e o que é errado. Então a Bíblia escreve tudo isso aí para nosso ensino. Nós temos que aprender o que a Bíblia e separar as coisas. O que falta nos cristãos hoje exatamente é isso, é separar as coisas. O que é de Deus para nosso bem e o que é um alerta para não fazermos igual. Você não vai matar uma pessoa porque é tempo de matar. Chega o tempo de matar, vamos matar. Hoje é tempo de abraçar, amanhã já não é. Não é assim não, espera aí. Não é assim não. Equilíbrio racional, certo? Mas vamos voltar aqui a nossa apostila aqui. Vamos aprender com o autor aqui. O estudante da Bíblia precisa procurar seu verdadeiro ensino sem atribuir verdade a tudo quanto está escrito nas suas páginas. De fato, a Bíblia registra muitas coisas que ela de modo algum recomenda, com a exceção: não há Deus. Já pensou? Salmo 14, verso 1. Li lá, literalmente, não há Deus. A Bíblia fala que não existe Deus. Eu não acredito em Deus, não existe Deus. Mas quem é que diz que não há Deus? O nécio, o louco. Porque o louco diz, você vai dizer também. Vocês entenderam qual é o negócio? Tudo está escrito para o nosso ensinamento. Por isso que Pedro fala sobre essa questão.
A gente toma muito cuidado com essas questões, então vamos aprender com a palavra do Senhor. Aí o autor diz aqui, ó, em todas as páginas as passagens da Bíblia, está declarando, deve ser estudado com cuidado, a fim de apurar o que ela está ensinando. Na verdade, só o que a Bíblia ensina é que é inspirado, e não todas as palavras relacionadas a todo o seu conteúdo. Só o que a Bíblia ensina conforme o querer de Deus, conforme a inspiração de Deus para o nosso bem. Nós, seres humanos, que aprendemos que a Bíblia é como manual de regra, fé e prática. Aí tem o resumo agora, resumindo. A Bíblia é um livro incomum. É a escritura do céu que veio para nós, para a nossa mão. A Bíblia é um livro incomum. Compôs 2 testamentos, formados 66 livros. Com inspiração, queremos dizer que os manuscritos originais da Bíblia nos foram concedidos pela revelação de Deus, e exatamente por isso detém absoluta autoridade de Deus para formar o pensamento e a vida cristã. Tudo que você precisa para você pensar e viver está escrito para o nosso bem. Tudo. Isso significa que tudo quanto a Bíblia ensina constitui tribunal de apelação infalível. Por isso que a Bíblia diz no Apocalipse: se colocaram os livros e colocou-se o livro da vida. A Bíblia é o livro da vida que Deus nos deu. Aí vamos para o capítulo 2, a natureza da inspiração. Irmãos, isso aqui, os irmãos podem achar que vai ser muito complicado, mas não é não. Presta atenção. O primeiro grande elo da cadeia comunicativa de Deus para nós chama-se inspiração. Isso aí Deus inspirou, soprou no ouvido de homens santos, como aprendeu na primeira aula, homens santos. Deus separou os homens, lá em 2 Pedro capítulo 1. Homens santos, Deus separou, soprou no ouvido dele. Quero que você escreva isso, para ensinar o povo. Há diversas teorias a respeito da inspiração. Algumas delas não se coadunam com o ensino bíblico sobre o assunto. Algumas delas não se coadunam. Há diversas teorias a respeito da inspiração. Uns dizem que o homem era como uma máquina, que Deus falava, ele escrevia, não pensava. Não, o homem não deixou de pensar, não deixou de ser humano. Ele simplesmente foi obrigado a escrever o que Deus mandou. Somente isso. Aí você vai encontrar aqui agora a resposta aqui. Há várias teorias a respeito da inspiração. 3 movimentos teológicos: ortodoxia, modernismo e neortodoxia. O que é ortodoxia? Aqueles que partem para a origem da Bíblia Sagrada, a origem dos ensinamentos. O modernismo que surgiu a partir, veja bem, da modernidade do século XVIII, né? E a neortodoxia que existe hoje, que temos que mudar a Bíblia, nós temos que transliterar a Bíblia Sagrada. A Bíblia já não satisfaz para o povo hoje, que o povo hoje é muito sábio, né? O povo hoje é muito sábio, né? O povo sabe tudo, né? Tem que mudar, tem que aperfeiçoar, sabe? Tem que, né? Irmão, só misericórdia, só misericórdia. Quem é o homem? Quem é o homem para pensar em mudar a Bíblia Sagrada? Vamos aí. Na maior parte dessa história prevaleceu a visão ortodoxa, a saber, a Bíblia, a palavra de Deus, já acabou. A Bíblia, a palavra de Deus, acabou. A ortodoxia. Ah, você é muito ortodoxo. Claro, a Bíblia é ortodoxa, porque eu não sou. A interpretação da Bíblia é ortodoxia. Com o surgimento do modernismo, muitas pessoas vieram a crer que a Bíblia meramente contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Você está maluco. Está maluco. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. É diferente. Mais recentemente, sob a influência do existencialismo contemporâneo, os teólogos neortodoxos têm ensinado que a Bíblia torna-se a palavra de Deus quando a pessoa, presta atenção nisso aqui, ó, quando a pessoa tem um encontro pessoal com Deus em suas páginas.
Quando você se converte, quando você se torna crente, aí é a palavra de Deus para você. Antes de se converter, já era a palavra de Deus. Agora ele vai entender porque ele vai receber o Espírito Santo. Mas ela já era a palavra de Deus. Então a neortodoxia, eles ensinam isso aí, quando a pessoa tem um encontro pessoal com Deus, aí é que ele vai entender que a Bíblia se torna para ele a palavra de Deus. Existem os defensores dessa teoria, e hoje, infelizmente, aqui em São Paulo, tem algumas faculdades que defendem isso com unhas e dentes, né? E igrejas também. Toma muito cuidado com isso. Aí vamos partir primeiro para aquilo que é interessante para nós, que é a ortodoxia. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso que é importante para nós. Por cerca de 18 séculos de história da igreja, prevaleceu a opinião ortodoxa da inspiração divina. Os pais da igreja ensinaram firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Teólogos ortodoxos ao longo dos séculos vêm ensinando todos de comum acordo que a Bíblia foi inspirada verbalmente por Deus e escrita sob o registro de inspiração de Deus. Deus soprou, os homens escreveram. Tudo isso está escrito aqui. Os estudiosos ortodoxos das duas opiniões divergentes, alguns abraçaram a ideia de dito verbal, afirmando que os autores humanos da Bíblia registraram apenas o que Deus lhe havia ditado, a palavra por palavra. Do outro lado estão os estudiosos que preferiam a teoria do conceito inspirado, segundo a qual Deus concedeu aos autores pensamentos inspirados e os autores tiveram liberdade de revesti-los com as próprias palavras próprias. Quer dizer, Deus falou, o cara entendeu, mas colocou a palavra dele. Vamos entender agora o ditado verbal. Primeira questão aqui: abraçar a ideia de ditado verbal. Na obra do John Hinckley, que ele fala sobre a Bíblia Sagrada, soprado por Deus, encontramos uma apresentação clara e bem ordenada do ditado verbal. O autor descarta a ideia de que o ditado verbal seja mecânico, sustentando que Deus ditou sua palavra mediante a personalidade do autor humano. Não, Deus não precisa da mente do homem para ele falar alguma coisa. Ele é Deus, ele que fez a mente humana. Só que as pessoas falam: não, Deus usou a minha mente para eu entender o que Deus queria dizer. Não, Deus falou o que ele queria falar e minha mente simplesmente captou o que ele quis falar e eu escrevi o que ele mandou. Olha o resumo aqui. O resultado final então foi um ditado palavra por palavra da parte de Deus e as escrituras sagradas. Deus ditou e acabou. Esse é o pensamento exatamente que nós apoiamos. Ditado verbal. Deus ditou, escreve isso. E eu fico impressionado com Moisés, hein? Para escrever o tanto que aquele homem escreveu, que Deus mandou escrever. Hein, pastor Manuel? Que cabeça Deus deu para aquele homem. Meu Deus do céu. Conceitos inspirados. Isso aqui é o Strong, irmãos. Esse homem tem feito um estrago na teologia moderna. Há poucos dias o presidente Sérgio mandou um material. Eu falei: não, eu conheço o Strong, eu tenho os 2 volumes de teologia sistemática dele. Isso aqui eu conheço bem. Isso aqui tem feito um estrago. O que tem de gente que apoia isso aqui, ó, em sua sistemática teologia, o Strong, ele apresenta uma visão que vem sendo denominada inspiração conceitual. Deus teria inspirado apenas os conceitos, não expressões literárias particulares. Dessa maneira, Strong esperava evitar quaisquer explicações mecanicistas, derivadas do ditado verbal, e ainda preservar a origem divina das Escrituras. Deus concedeu inspiração conceitual e os homens de Deus forneceram a expressão verbal, característica de seus estilos próprios. Alguns aceitam, mas a ortodoxia não aceita isso. Deus ditou e os homens escreveram, porque Deus necessita de seres humanos para fazer a sua obra, mas não para ele determinar alguma coisa a respeito do que ele vai fazer. Deus pode usar o profeta, você vai lá e faça, fala, aconteça o que acontecer. Mas Deus vai ser
Deus vai ser responsável pelo que ele falou. Então Deus não, né, veja bem, Deus não teria dado seus pensamentos aos profetas que tiveram toda a liberdade de exprimir seus pensamentos humanos para escrever a Bíblia Sagrada? Você está doido? Não. Deus simplesmente falou assim: escreve isso e acabou. O homem pensando racionalmente, comendo e bebendo água, chupando cana, e escreve como mandei e acabou. Como Abacuque: não sou profeta, nem filho de profeta, mas sou boiadeiro, mas Deus mandou aqui, estou aqui para pregar. E o que ele mandou falar, vou falar. Agora surge o modernismo. A Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra, contém. O que é conter a palavra de Deus? É a mesma coisa que você escrever um sermão. Você pega um versículo, né? E você escreve um sermão. Você coloca a sua interpretação no texto. Você acha que Deus ia fazer isso, rapaz? Mas como eu sempre falo, existe lucro para tudo, né? Que Deus tenha misericórdia desse povo. Ao surgir o idealismo germânico da crítica da Bíblia, surgiu também a nova visão envolvida na inspiração bíblica, a par do modernismo ou liberalismo teológico. Os modernistas ensinam que a Bíblia meramente contém a palavra de Deus. Certas partes dela são divinas, mas outras partes são obviamente humanas e apresentam erros. Afirmam que se ela teria incorporado muitas as lendas, os mitos, as falsas crenças relacionadas à ciência. Sustenta então que pelo fato de esses elementos não terem sido inspirados por Deus, devem ser rejeitados pelos homens iluminados de hoje. Tais erros seriam resquício de uma mentalidade primitiva indigna de fazer parte do credo cristão. Só as verdades divinas entremeadas nessa mistura de ignorância antiga e erro grosseiro é que de fato teriam sido inspirado por Deus. Para você entender o que eles querem dizer: como eu vou crer num Deus que mandou matar crianças, homem, mulher e tudo? Isso não é o Deus da Bíblia Sagrada. Deus da Bíblia Sagrada é Deus de amor. Mas quem foi que Deus mandou matar? Quem já estava morto, que já estava condenado. Você acha que Deus deixa de ser Deus de amor no dia que Ele mandar o pessoal ir para o inferno? Apartava de mim, maldito. Deus vai deixar de ser Deus de amor? Claro que não. Ele está agindo como Deus de justiça, porque os atributos de Deus são irrevogáveis. Deus é amor, mas é justiça, bondade, fidelidade, misericórdia, tudo isso. Você tem que pegar todos os atributos de Deus. Na sua justiça, Deus tem que executar a justiça dele, e não deixa de ser o Deus de amor. Só que o modernismo não aceita isso. Não, esse não é o Deus da Bíblia Sagrada. Você acha que um Deus que me deu vida no ventre da minha mãe, para mim viver, eu posso viver o que eu quero, posso fazer o que eu quero, eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, porque Deus me ama. Eu estou aqui nesse mundo porque Deus me ama. Livre, leve e solto, como diz a rapaziada, né? Não é assim não, gente, não é assim não. Cuidado com esse ensinamento aí. Aí surge o conceito da iluminação. Defende alguns estudiosos que as partes inspiradas da Bíblia Sagrada resultam, de uma espécie de iluminação divina, mediante a qual teria concedido uma profunda percepção religiosa a alguns homens piedosos. Olha, algumas pessoas receberam alguma iluminação. Daí resultaria um livro, a Bíblia Sagrada, que expressa vários graus de inspiração, dependendo da profundidade da iluminação religiosa experimentada por qualquer um dos autores. Essas ideias religiosas errôneas das crendices da ciência é um problema sério, porque o camarada escreve um livro
E a pessoa lê e começa a pregar sobre aquilo, e as pessoas, sem perceber, vai comendo, vai comendo. Eu sempre falo, o mal é que nem homeopatia, é uma dose por dia. Vai uma dose hoje, outra dose amanhã. Quando a pessoa se vier perceber, como diz a rapaziada, já era. Porque se o diabo chegar de tridente, né, e com espeto, quem que não vai correr? Mas quando Jesus falou que ele vai chegar de que maneira? Como ovelha. Ele vai chegar mansinho. Para fazer o quê? Para conquistar. Se Deus permitir, nós vamos continuar aproximando. Mas eu só tomar um pouco do tempo, pastor Manuel. Conceito da intuição. Na outra extremidade da visão modernista estão estudiosos que negam totalmente a existência de algum elemento divino na composição da Bíblia Sagrada. Para eles, a Bíblia não passa de um caderno de rascunho que os judeus estavam as suas lendas, histórias, poemas, sem nenhum valor histórico. Vai ser maluco assim lá no Chile, né? Isso aqui é maluquice. Isso é doideira total. Então, todavia essas percepções espirituais são puramente naturalistas, né? Essas pessoas, nós temos que rejeitar tudo isso. Tudo isso tem que rejeitar porque, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Se Deus permitir, sabe que a gente está falando sobre a neo-ortodoxia da Bíblia, torna-se a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, quando se torna a palavra de Deus, que quando a gente aceita Jesus. Até damos graças a Ti, meu Deus, te adoramos na beleza da Tua santidade, te exalto, te engrandeço e glorifico a Ti. Senhor, nos encaminha, Pai, nessa direção, meu Deus, do estudo, Pai, da Tua palavra. Abra nossa mente, nosso entendimento, nos dê graça para compreender, envia o Teu auxílio, a Tua ajuda, o Teu socorro, a Tua misericórdia, e nos dê, Senhor, da Tua luz para compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Nós vamos dar continuidade aí na apostila, no livro, né? Quem tem o livro, a página 14, tópico C, a negação da existência de Deus em suas várias formas. Nós estamos falando teologia sistemática, Deus. Isso, página 14, quem pegou comigo a Xerox na semana passada e ele lembrou de trazer, página 14 aí, ou se estiver no celular, página 14 também, dá certo, tá? E nós sabemos que aceitamos, para nós cristãos, a Bíblia é a autoridade máxima no assunto Deus. Quando nós falamos de Deus, que Deus existe, a nossa fonte principal de pesquisa é as Escrituras. E as Escrituras não trazem uma fórmula comprovando, como se fosse uma coisa científica. Ela traz uma declaração, uma afirmação, um atributo. Ela diz: Deus existe. Uma pressuposição: Deus existe. Depois, em segundo lugar, para nós cristãos, tem a natureza. A natureza fala que Deus existe. A natureza declara que Deus existe. E alguns nas Escrituras disseram: olha, a natureza prova a existência de Deus, mas ela está num grau menor do que as Escrituras. As Escrituras é campeã. As Escrituras é a maior autoridade para falar de Deus. Depois, quando a gente começa a estudar a religião, o mundo religioso, ciências da religião, nós vemos
que também o sentimento religioso fala que Deus existe. Que você pode pegar a cultura mais atrasada do mundo, você pode ir lá no meio dos índios, que você vai encontrar lá alguma coisa falando de Deus. Na cultura deles vai ter alguma coisa que, mesmo com todo o erro, mas fala, mas poxa, isso aqui tem alguma coisa de verdade. Por quê? Isso daí vem do quê? Vem da criação do homem, feito à imagem e semelhança de Deus. É aquilo que diz, né? Olha, lá dentro do ser humano tem algo que fala para ele. E esse autor vai dizer aqui no comentário dele, que ninguém nasce ateu. Ninguém nasce incrédulo. Com o passar do tempo que ele toma essa filosofia de ateu, mas ninguém nasce ateu. Mas antes disso daí, existe uma terceira posição que fala da existência de Deus. É a consciência. A consciência fala. Por mais torto que o cara seja, de vez em quando dá um relâmpago nele assim, né? Principalmente se você estiver fazendo coisa errada perto dele. Principalmente se um negócio errado for contra ele. Aí ele fica crente, né? Tem aqueles também, né, que diante da tempestade fica crente também. Então a consciência é o terceiro. E aí depois vem o que eu já comentei, né, sobre esse sentimento religioso que existe na humanidade, e vai por aí afora. Existem. Não, hoje eu não trouxe. Não. Hoje a correria foi tão grande essa semana aí que eu nem lembrei de tirar xerox. Mais xerox, né? Que eu sempre tiro. Então, existem aí as pessoas que falam contra Deus. E o Salmo 14 diz assim: disse o nécio no seu coração, não a Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então a Bíblia afirma que quando a pessoa chega nesse ponto de dizer que Deus não existe, ele não passa de um louco. Ele é um doido, ele é um louco. Mas esse debate não é tão fácil de você estar enfrentando. Agora na página 14, então, o autor vai começar a dizer assim: a negação da existência de Deus em suas várias formas. Página 15, continuando, diz assim: os estudiosos de religiões comparadas e os missionários frequentemente dão testemunho do fato de que a ideia de Deus é praticamente universal na raça humana. E isso é porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem consciência, alguma coisa lá dentro fala nele de Deus, a natureza fala e tudo mais, né? Grifado aí nas xerox que eu passei para o pessoal aí, nem tão pouco que não há um bom número de pessoas em terras cristãs que negam a existência de Deus como lhe é revelado na Escritura, uma pessoa de perfeições infinitas, autoexistentes e autoconscientes, que realiza todas as coisas segundo um plano determinado. Ele está começando aqui a falar de pessoas que vai negar a existência de Deus, mas ele já começa a nortear o estudo dele para puxar para o pensamento dele. O pensamento dele é defender a existência de Deus, mas ele vai te levar para um caminho e vai dizer assim, que mesmo entre aqueles que defendem que existe Deus, de alguma maneira nega a existência de Deus. Ou seja, fala de Deus, mas nega com as obras. É aquilo que nós chamamos de cristão nominal, católico nominal. O cara fala, não, você é católico, mas por que você é católico? Porque eu nasci católico, meu pai e minha mãe é católico, mas de católico ele não tem nada. Ele é espírita, macumbeiro e vai por aí fora, mas católico ele não é. Hoje em dia
o que se mais tem é cristão nominal, só nome de cristão. É isso que ele está falando aqui, ó. Ele vai te levar para um lado aqui, que ele vai considerar mesmo, camarada crente mesmo, aquele que defende a ortodoxia bíblica. Se você não defende e não vive de acordo com o que o Deus da Bíblia, o Deus revelado na Bíblia, então a tua fé não está muito certa não, está um passo de ateu. E ele então vai falar assim, né? O jeito certo de acreditar. O Deus revelado na Bíblia, primeiro, ele é autoexistente. O que é uma coisa auto? É que não depende de nada. Eu e você somos auto alguma coisa? Meu Deus, né? A gente depende de água, de ar, de luz, depende do vizinho, depende de tanta coisa, que na realidade depende de Deus, né? O único ser independente, autoexistente, ele existe por ele mesmo, eternidade. E ele vai falar aqui, autoconsciente, tem consciência de tudo, é onisciente, né? Consciência, que realiza todas as coisas segundo um plano predeterminado. Aqui ele vai te levar para o estudo defendido por aquela linha chamada calvinista, né? Teologia reformada, predeterminado, predestinação. É isso, por esse lado que ele vai te levar. É esta última forma de negação que temos particularmente em mente aqui. Ela pode assumir várias formas e na verdade tem assumido várias formas no curso da história. Então, a igreja, ela vive assim, ela passa por períodos de grande avivamento, depois vem um grande período de apostasia também. É isso que ele está chamando a atenção. Quando ele está introduzindo aqui o ateísmo, as pessoas que não acreditam em Deus, ele está chamando a atenção dos leitores da Bíblia, daqueles que diz que é religioso, que tem uma religião. Por quê? Porque tem o nome no hall de membro, mas no coração não tem nada, né? Não tem aquela sede, aquela vontade de aprender mesmo. Na página 15 aí, a absoluta negação da existência de Deus. Como acima foi dito, há forte prova da presença universal da ideia de Deus na mente humana. Mesmo entre as tribos não civilizadas e que não têm recebido o impacto da revelação especial, em vista desse fato, alguns chegam a negar a existência de pessoas que negam a existência de Deus, que haja verdadeiros ateus, a saber, os ateus práticos e teóricos. Então agora aqui nessa discussão, ele vai falar dos ateus práticos e ateus teóricos. Ateu prático, você deve mais se preocupar em não se tornar um, mas não se preocupar com eles. Por que você tem que se preocupar em não se tornar um e não se preocupar com eles? Porque eles não vivem, eles não formulam uma tese para vir debater com você. Eles simplesmente não têm assim uma linha de pensamento para defender, eles não vão lá te questionar, eles simplesmente levam a vida como se Deus não existisse. Sabe aquele negócio? Eu não acredito que vai ter um juízo eterno, então vou bagunçar. Porque a partir do momento que você não acredita que existe um Deus que vai julgar todas as coisas, então vamos aprontar e bagunçar que amanhã morreremos e ninguém vai pedir conta, né? Mas com o prático, você tem que se preocupar em não se tornar um prático, ou seja, não se tornar um cristão só de nome, só diz que é cristão, mas de vida de cristão não tem nenhuma. Agora com o teórico, aí o negócio complica, porque o debate não é fácil não, porque eles têm e veja que eles estão nas faculdades, principalmente faculdade teológica, eles estão nas igrejas,
trazendo dúvida, trazendo mensagens de dúvida. Olha, de alguma maneira eles negam a Deus. De algum jeito eles negam a Deus. Então, você tem que tomar cuidado com os teóricos. Aí quem está com o que eu passei aí, ó, está grifado aí. Em última análise, o ateísmo resulta do estado moral pervertido do homem e do seu desejo de fugir de Deus. Então o cara, ele diz aqui antes, né, ó, ninguém nasceu ateu. Ele se torna um ateu por quê? Porque ele quer viver uma vida de pecado, ele não quer ninguém pegando no pé dele. Aí ele se ilude. Primeiro, ele vai lá, com a ajuda do diabo, ele cauteriza a consciência, porque a consciência fala que Deus existe, mas ele vai lá e cauteriza a consciência. E o que a Bíblia fala sobre isso? Não deixa a tua consciência endurecer, não deixa o teu coração endurecer com o engano do pecado. Faz uma vez, faz duas vezes, faz 3 vezes, às vezes a primeira, a segunda, a terceira dá certo, ninguém viu, e vai por aí afora. Então, toma cuidado, porque na realidade, uma boa parte se torna ateu para dar um cala-boca na consciência, e para viver uma vida desregrada. Para isso que eles se tornam ateus. Depois é grifado de novo, diz assim: não se pode duvidar da existência de ateus práticos, visto que tanto a Escritura como a experiência o atestam. A respeito dos ímpios, o Salmo 14:1 declara: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Aí na página 16, vai falar um pouquinho dos ateus teóricos. É com esses que a gente tem que se preocupar. Os ateus teóricos são de outra espécie. Geralmente são um tipo mais intelectual. Olha só. Vocês já perceberam que o camarada que é de seita, ele conhece muito mais do que nós? Pode prestar atenção. Vai debater com o Testemunha de Jeová. Vai debater com qualquer pessoa de qualquer seita aí. Então os camaradas, eles são bem preparados naquilo que eles defendem. E nós? Agora, nós temos a obrigação de pelo menos saber para nos defender. Não para ficar debatendo com os caras, mas para se defender. Você tem que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E você só aprende isso estudando. Então eles são de um naipe intelectual e procuram justificar a afirmação de que não há Deus por meio de argumentação racional. Então eles vão no racional. E o duro que no nosso meio, desde que eu me converti, lá com os meus 18 anos de idade, que eu luto com isso no nosso meio, porque o estudo no nosso meio é deixado de lado, sabe? É tido como um preconceito, sabe? Existe um preconceito contra o estudar. Eu lembro que quando o pastor Pedrosa estava sendo indicado para ser pastor, aí uma pessoa chegou a mim e fez o seguinte comentário: mas misericórdia, ele é teólogo, ele vai acabar com a igreja. E uma pessoa crente, entendeu? Que ora, que fala língua estranha, mas sabe, é um preconceito, e preconceito é duro tirar. Não é? Você tem que ouvir e ter bastante misericórdia, ficar com dó, orar pela pessoa. A pessoa me comenta, mas misericórdia, né?
ele é teólogo, e teólogo acaba com a igreja, vai acabar com a igreja. E fazer o que, né? E a gente tem que lutar contra isso daí, né? O professor Flint distingue 3 espécies de ateísmo teórico, a saber, ateísmo dogmático, que nega peremptoriamente a existência de um ser divino, ou seja, eles montam um dogma, eles montam uns documentos, né? Dogma é um documento religioso, que para nós, né, dentro do nosso estudo seria um documento religioso, não. Eles montam um documento, entre aspas, científico, e através daquilo ali, e eles acreditam nisso, que eles estão provando que Deus não existe. E você vai argumentar com eles, não é brincadeira não, não é fácil não. Então esse ateísmo dogmático nega peremptoriamente a existência de um ser divino. 2, ateísmo cético, que duvida da capacidade da mente humana de determinar se há um Deus, se há Deus ou não um Deus. Engraçado, esse ateísmo cético aqui, eles são uma linha filosófica que leva para o lado assim, que você tem que questionar tudo. Tudo tem que ser questionado. Tudo tem que ser questionado. Então, se você não trouxer, depois de investigado, se você não trouxer provado cientificamente de A mais B, que aquilo ali que você está defendendo, realmente você consegue comprovar que é verdade, então eles não aceitam. Agora, quando você vai estudar Deus, Deus não é um objeto para você levar para um laboratório de ensaio e estudar Deus. Falar, eu encontrei Deus, agora eu estou examinando ele aqui. Não. Deus, ele se auto-revela. A gente só conhece o que ele revela de si mesmo. Agora, no meio desses céticos aí, tem alguns, como eles são dessa linha de investigar, tem alguns que se converteram ao cristianismo e defendem o cristianismo hoje em dia. Por quê? Quando eles vão investigar, eles gostam de investigar muito, para falar que o cristianismo é mentira, a parte da ressurreição. E quando eles vão estudar a ressurreição você não vai pegar ela aqui num laboratório e falar, ó, Cristo ressuscitou, está aqui provado. Não, você não faz isso. Mas você vai em fatos históricos. E existem muitos fatos históricos dentro da ciência, história, que acaba comprovando. E alguns deles, fazendo esses levantamentos, se convertem. Eu já li livro dele, de um ex-cético, sobre a ressurreição, e ele faz o argumento dele. Geralmente eles são muito chatos de ler, tem uma linguagem muito chata, porque é um nível intelectual muito grande, muito alto, e você tem que queimar a pestana para conseguir ler os caras lá, mas alguns se convertem. O ateísmo crítico, que sustenta que não há nenhuma prova válida da existência de Deus. Esses frequentemente caminham de mãos dadas, mas mesmo o mais moderado deles realmente declara que toda e qualquer crença em Deus é uma ilusão. Então, juntando os três, fazendo um resumo dos três, no final, eles são tudo amigo e fala que esse negócio de acreditar em Deus é uma ilusão. E aí você fica na sua posição. Nesta divisão, se verá que o agnosticismo também aparece como uma espécie de ateísmo, classificação que desagrada a muitos agnósticos. Aqui agora então ele traz então a figura dos agnósticos. O que é agnóstico? Aquele que, o agnosticismo, ele diz que tá lá, tá tudo bem, Deus existe, mas tem uma coisa: ninguém consegue conhecer Deus. Ninguém conhece Deus.
Então, se ninguém conhece Deus, não resolve de nada. Ou seja, Deus criou o mundo, deu corda nele e largou aí a deriva. E ninguém conhece Deus. Na realidade, Deus é conhecido por muitos na terra, mas dentro daquele esquema, Ele que se revela, e não o homem que consegue encontrar Ele, mas Ele que se revela. Deve-se ter em mente também, porém, que o organismo referente à existência de Deus, embora admitindo a possibilidade da sua realidade, deixa-nos sem um objeto de culto e adoração, exatamente como faz o ateísmo dogmático. Então, isso aqui também vai ser mais uma opinião do autor do que uma... Ele tem essa opinião, então tá bom. Contudo, o verdadeiro ateu é o ateu dogmático, o homem que faz a afirmação categórica de que não há Deus. Essa afirmação pode significar uma de duas coisas: ou que ele não reconhece Deus nenhum, de nenhuma espécie, não erige nenhum ídolo para si mesmo, ou não reconhece o Deus da Escritura. Então, quando você olha as religiões aí, o homem sempre, a maioria sempre está procurando um objeto de adoração. O homem sempre procura um objeto de adoração. Quando o homem procura um objeto de adoração que não é o verdadeiro Deus, então, numa linguagem mais bíblica, a gente chamaria de idólatra, que daria na mesma condenação que seria chamar ele de ateu. Não muda nada, só muda a terminologia, mas a condenação é praticamente a mesma. Página 17 aí. Falsos conceitos atuais de Deus que envolvem negação do verdadeiro Deus. Em nossos dias há vários conceitos falsos de Deus, conceitos que envolvem a negação do conceito teísta de Deus. Basta nesta conexão uma breve indicação dos mais importantes desses falsos conceitos. Aqui ele citou uma palavrinha chamada aqui, nessa pequena introdução aqui desse capítulo, dizendo aqui teísta, conceito teísta. O que é conceito teísta? O que é teísmo? Teísmo e ateísmo. Teísmo, contrário de teísmo, ateísmo. O que significa ateísmo? Ateísmo, não há Deus. Teísmo é o conceito que defende que Deus existe. Então ele vai defender o conceito que Deus existe contra o conceito do ateísmo. O que o ateísmo fala? Deus não existe. O ateu fala Deus não existe. Quem é do conceito teísta fala Deus existe. Nós dizemos isso. E nessa definição é uma coisinha simples, né? Olha, eu defendo a linha que Deus existe. Aí todo mundo debate com um ateu. O ateu defende que Deus não existe. Mas em todo conceito, você fala uma coisa simples primeiro, depois você tem que ir formulando um pensamento. E dentro do teísmo, você tem uma enormidade de pensamentos que você atribui a Deus. Ou seja, que a Escritura atribui a Deus. Muitas coisas é atribuída a Deus. E entre essas muitas coisas que é atribuída a Deus uma qualidade, bondade. Deus é bom. Rapaz, você lê Salmos, do começo ao fim, vai falar que Deus é bom. Principalmente salmista, né? Você vai cantar um hino, Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta. E vai por aí afora. Aí o ateu entra em debate com você. Tá bom, você defende que Deus é bom, e eu vou te provar que Deus não é bom.
É um debate. Eu vou te provar que Deus não é bom. Aí ele pega para falar que você está tendo uma ilusão. Ele pega a tempestade lá do sul, aí de uma semana atrás. Deu um tufão lá, uma tempestade lá em Porto, lá pro lado do Rio Grande do Sul lá, e acabou com a cidade lá. Aí ele fala para você: tá vendo que você está tendo uma ilusão? Se Deus fosse bom, Ele não permitiria, Ele agiria e não deixaria aquilo acontecer. Então você está com uma ilusão. Deus não é bom. Está vendo como o negócio é complicado? Não é fácil. Aí, no debate, você vai pegar, então, o que na linguagem do teólogo aqui chama-se subjetivo. A parte subjetiva. O que é o subjetivo? Subjetivo é a sua experiência. Bom, então vamos começar então primeiro no debate com a experiência dentro das Escrituras. Você vai citar para ele alguém que citou um patriarca no passado chamado Jó, que teve um grande desastre na vida dele, tanto financeira, econômica como física, saúde. Só não morreu, mas do resto aconteceu tudo de desgraça com ele. E no final, Deus reverteu a situação e toda aquela desgraça se tornou em bem. Você vai falar: mas isso aí você está falando uma Bíblia que foi escrita por um homem. Aí você pega então a sua experiência. O apóstolo Pedro exorta, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Você com certeza já tem alguma experiência que Deus é bom, que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Mesmo as desgraças que existem aí na terra, Deus é bom. Isso sem você entrar no detalhe que Deus é bom, então é a justiça, Ele executa juízo, porque Ele executa a bondade, a misericórdia sobre o justo e castiga o ímpio. E quando o justo está lá no lugar do desastre e ele partiu para a glória. Você sabe de tudo isso, mas ele não sabe, mas você tem a sua experiência. Então no debate da experiência, é bom, não que você vai convencer ele, mas para você se defender. Você se defende. Então essa é a diferença entre teísmo e ateísmo. Teísmo é aquilo que a gente defende, tá? Um Deus imanente e impessoal. Subtópico aí. Olha só, agora ele vai falar de conceitos que está dentro da onde se defende a existência de Deus. Por isso que o negócio fica complicado. Porque às vezes você vai na igreja e pensa que estão te servindo pão bom, pão fresquinho, pão bom, e estão te dando no meio do pão uma serpente, um pedaço de cobra. Você até sonha que foi tomar Santa Ceia, em vez de pão estavam te dando um pedaço de cobra, né? É uma experiência, é o subjetivo que ele fala aqui, né? Não. Paulo mesmo profetizou lá em Atos: olha, depois da minha partida entrarão no vosso meio homens doutores ímpios que arrebatarão para si muitas ovelhas, levarão atrás de si. Então, está profetizado nas Escrituras, hein? Está profetizado, está cheio aí. O interessante é que não é fácil não, hein? Não é brincadeira não. Então, Deus imanente, pessoal, o teísmo sempre acreditou num Deus que é transcendente e imanente.
O deísmo retirou Deus do mundo e deu ênfase à sua transcendência, em detrimento da sua imanência. Sobre a influência do panteísmo, porém, o pêndulo pendeu noutra direção, e identificou Deus com o mundo e não reconheceu um ser divino distinto da sua criação e infinitamente exaltado acima dela. Então aqui, são dois termos, que esses dois termos são bíblicos. Você tem eles, não no nome escrito assim, né? Você tem um ensinamento, aqui está dentro de uma linguagem teológica. Mas a transcendência e a imanência de Deus, ela é ensinada de capa a capa da Bíblia. O que é transcendência e o que é imanência? Transcendência é aquela situação que Deus está acima da criatura. Ele está tão acima da criatura que ele fala lá: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os teus caminhos não são os meus caminhos, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Assim como o céu está distante da terra, assim os meus pensamentos são bem diferentes do vosso. Isso aí o profeta está falando da transcendência de Deus. Deus é transcendente, Ele não é criatura, Ele é criador. Existe em Deus um mistério que nem os mais altos anjos vê. Existe uma luz em Deus que nem os maiores arcanjos, querubins, serafins consegue ver, porque se vê, deixa de existir, certo? Só a criatura só vê de Deus aquilo que Deus revela para a criatura, mesmo criatura homem, como a hierarquia dos anjos, certo? Transcendência de Deus. Quando fala em transcendência de Deus, o universo, o mundo, tudo, nada contém Ele. Oração de Salomão: que casa eu vou edificar para ti, mas nem o céu do céu se contém. Transcendência. Agora, imanência. Deus está com o humilde. Deus fala para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. E Deus vai pousar com você. Deus mora com você. Deus está com você. Deus anda com você. Deus mora dentro de você. Imanência. Agora, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que existem pessoas que se diz até teólogo, pega um desses pontos e coloca ele lá em cima e anula o outro. Aí, se você coloca transcendência no lugar que ela é mesmo e anula a imanência, você fala agnosticismo. Deus não está nem aí comigo. Deus não me vê, Deus não se importa comigo, Deus não se importa com a criatura, Deus não se importa com o mundo, Deus não se importa com os anjos, Deus não se importa com nada. Se você colocar só transcendência. E se você fizer ao contrário, imanência, panteísmo, lá do Oriente, panteísmo pega a imanência e fala: olha, Deus criou a flor, verdade. Deus está na flor. Peraí, Deus está na flor? Calma lá. A flor é Deus. Você vê que ele pegou a imanência e transformou Deus numa criatura. Ou seja, Deus criou a árvore. Tá bom, amém. Deus está na árvore. Deus é a árvore. Faça um ídolo da árvore, estou adorando Deus. Ainda justifica a idolatria. Está vendo? Você pega uma verdade,
coloca ela ao extremo e anula a outra. E isso nas Escrituras, qualquer coisa que você fizer, você acaba cometendo esse erro. Se você exalta uma coisa e anula a outra. Por isso que de vez em quando você vê os caras, os teólogos brigando aí, né? Pega um termo lá das Escrituras e já ataca o outro. Quando na realidade você tem que dar um jeito de unir. Transcendência e imanência está no mesmo Deus. O mesmo Deus que o céu não contém ele, mas ele mora dentro de você. Ó, ele fala assim, ó, sobre o soberbo, Deus vê o soberbo de longe. Por quê? Porque Deus não quer negócio com o soberbo, Deus não quer comunhão com o soberbo, ele vê de longe. Não, eu não vou pousar na tua casa, nem você vem na minha, porque você é soberbo. Mas com o humilde e que treme da minha palavra, Deus mora com ele, diz, me convém pousar na tua casa, você vem morar comigo, eu almoço com você e você almoça comigo, ou seja, comunhão. Então nós temos que ter isto em mente. Página 17 aí, para terminar essa página, tópico B, subtópico B aí, ó. Um Deus finito e pessoal. A ideia de um Deus finito ou deuses finitos não é nova. É tão antiga como o politeísmo e enoteísmo. Ou seja, essa ideia aí de fazer um Deus finito é que levou a Igreja Católica Apostólica Romana colocar vários intermediários. Ah, Deus é finito, então eu preciso arrumar alguém para ajudar ele. Não. A nossa teologia, a nossa ortodoxia defende que Deus é infinito. Tudo ele pode fazer. Ah, mas tem coisa que ele não faz. Ele não faz porque ele não quer. Mas que ele pode, ele pode. Ele poderia converter o mundo inteiro? Poderia, mas ele não quer. Ele poderia já dar fim no ímpio? Poderia, mas ele não quer. É questão de vontade e não de poder. Então nós que temos a iluminação, nós compreendemos e entendemos que Deus é infinito, tudo pode, mas uma coisa que ele é alto, ele também tem autocontrole. Ele se ira, mas refreia a sua ira. Senão, ele teria mandado a raça adâmica toda para o inferno. Não oferecia salvação para nenhum. Então, nós cremos num Deus assim, amém? Na próxima aula a gente continua na página 18, amém?